Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo, para uma era em que gigantes vagavam pela Terra. E entre esses gigantes, havia um predador formidável, um nome que ecoa poder e mistério: o Lobo Terrível. Seivoka e Efa do Game of Thrones. Esse nome soa familiar, não é? Mas a criatura real era ainda mais impressionante do que a ficção. Fiquem ligados, porque vamos desvendar todos os segredos do Canis de Irus. Vamos começar pelo básico. Que exatamente era o Lobo Terrível? Bem, ele era um dos maiores canídeos que já existiu. Pense num lobo cinzento moderno, que já é um animal bem imponente. Agora, imagine uma versão maior, mais robusta e mais poderosa. O lobo terrível não era apenas um pouco maior. Em média, ele pesava cerca de 68 quilos, enquanto um lobo cinzento grande pesa em torno de 45 quilos. Isso é quase 50% mais pesado. Essa massa extra não era gordura, era puro músculo. Ele tinha uma constituição mais densa, pernas um pouco mais curtas em proporção ao corpo, mas um crânio enorme, com uma força de mordida simplesmente esmagadora. Essa mordida era sua principal arma, capaz de quebrar ossos com facilidade. Muitas pessoas pensam que o lobo terrível era o ancestral do lobo moderno, mas a ciência nos conta uma história diferente e muito mais fascinante. Por muito tempo, os cientistas classificaram o lobo terrível no mesmo gênero dos lobos. Cês e coiotes, o gênero Canis. Parecia lógico, afinal, eles eram muito parecidos. Mas, em 2021, um estudo revolucionário de DNA antigo mudou tudo. Os pesquisadores conseguiram extrair material genético de fósseis com mais de 50 mil anos e descobriram algo surpreendente. Os lobos terríveis não eram parentes próximos dos lobos cinzentos. Na verdade, eles eram uma linhagem totalmente separada que divergiu dos ancestrais dos lobos modernos há quase 6 milhões de anos. Eles pertencem a um gênero próprio, agora chamado Aenocion, que significa lobo terrível. Isso significa que, apesar das semelhanças, eles evoluíram de forma completamente independente na América do Norte por milhões de anos. É um caso incrível de evolução convergente, onde duas espécies desenvolvem características semelhantes para se adaptar a ambientes parecidos. Então, onde e quando esses superpredadores viviam? O lobo terrível dominou as paisagens das Américas durante a Era do Gelo, o Pleistoceno. Seus fósseis foram encontrados desde o Alasca, no norte, até a Bolívia, no sul. Mas a maior concentração está na América do Norte. O lugar mais famoso por seus fósseis é, sem dúvida, os Poços de Piche de La Brea, em Los Angeles. Sério, é uma mina de ouro paleontológica! Mais de 4.000 esqueletos de lobos terríveis foram escavados lá. Mas por que o tontos? A resposta é sinistra e genial. O piche que borbulhava na superfície parecia uma poça de água, atraindo animais sedentos ou prendendo herbívoros em pânico. Um mamute ou um bisão preso? Era um banquete fácil. Os lobos terríveis, provavelmente em matilhas, se aproximavam para o ataque, mas acabavam presos no piche pegajoso também. O predador se tornava a presa da armadilha natural. É por isso que La Brea nos deu uma visão tão detalhada da vida desses animais. Com uma constituição tão poderosa, o que eles comiam? O lobo terrível era um caçador de megafauna. Isso significa que ele não estava atrás de coelhos. Seu cardápio incluía presas enormes, como cavalos pré-históricos, bisões gigantes, camelos ocidentais
ocidentais e até mesmo preguiças gigantes, a análise química dos ossos dos lobos terríveis de La Brea confirma essa dieta. Eles eram predadores de topo e provavelmente caçavam em grandes matilhas, assim como os lobos modernos fazem para abater presas grandes. A cooperação era a chave. Uma matilha de lobos terríveis trabalhando em conjunto seria uma força da natureza aterrorizante, capaz de derrubar animais que pesavam várias toneladas. Sua mordida poderosa não era apenas para matar, mas também para esmagar ossos e extrair o nutritivo tutano, não deixando nada para trás. Como seria encontrar um lobo terrível? Se pudéssemos voltar no tempo, veríamos uma paisagem bem diferente da de hoje. Um mundo mais frio, com vastas planícies e florestas abertas. E nessas terras, o lobo terrível seria o rei, ao contrário da imagem solitária que a ficção às vezes pinta. A enorme quantidade de fósseis encontrados juntos sugere fortemente que eles viviam em grandes grupos sociais, matilhas com hierarquias complexas. Imagine uma alcateia não de 10, mas talvez do 30 desses superlobos se movendo pela paisagem. A competição era acirrada. Eles compartilhavam seu território com outros predadores formidáveis, como o leão americano e o famoso tigre-dentes de sabre, o Esmiladon. As disputas por carcaças deviam ser épicas, evidências de ferimentos cicatrizados nos ossos de lobos terríveis mostram que a vida era dura e violenta, com lutas constantes contra presas e outros predadores. E aqui vem a grande pergunta: por que eles desapareceram? Eles eram tão bem-sucedidos, tão dominantes? O que deu errado? O fim do lobo terrível está ligado a um dos maiores eventos de extinção da história recente: a extinção do Quaternário, que ocorreu há cerca de 13 mil anos. O fim da Era do Gelo trouxe mudanças climáticas drásticas. O mundo aqueceu, as geleiras recuaram e os ecossistemas mudaram completamente. O problema para o lobo terrível é que ele era um especialista. Sua evolução o moldou para caçar a megafauna, os gigantes da Era do Gelo. Quando essas presas enormes, os mamutes, os bisões antigos, os cavalos selvagens, menos começaram a desaparecer, seja pela mudança climática ou pela pressão da caça pelos primeiros humanos. A principal fonte de alimento do lobo terrível desapareceu com elas. Enquanto isso, seu primo distante, o lobo cinzento, que também tinha chegado à América do Norte vindo da Eurásia, era um generalista. Ele era mais ágil, mais rápido e capaz de caçar uma variedade maior de presas, de cervos e alces a animais menores. Essa flexibilidade deu ao lobo cinzento a vantagem necessária para sobreviver às mudanças. O lobo terrível, com seu corpo pesado e especializado em caça de grande porte, simplesmente não conseguiu se adaptar rápido o suficiente. Ele não podia competir com os lobos cinzentos mais versáteis ou com os humanos, os novos superpredadores que estavam se espalhando pelo continente. E assim, após milhões de anos de domínio, o lobo terrível se extinguiu, deixando para trás apenas seus ossos e uma lenda que continua a nos fascinar. Hoje, o lobo terrível vive em nossa imaginação, na cultura pop e, claro, nos museus ao redor do mundo. A história dele é um poderoso lembrete sobre evolução, adaptação e extinção. Nos ensina que mesmo o mais forte dos predadores pode desaparecer se o mundo ao seu redor mudar. A ciência
com ferramentas como a análise de DNA antigo, continua a reescrever o que sabemos sobre essas criaturas incríveis, mostrando que sempre há mais para descobrir sobre o passado do nosso planeta. Da próxima vez que você vir um lobo, lembre-se do seu parente distante e magnífico, o verdadeiro gigante da Era do Gelo, o lobo terrível. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado dessa imersão no mundo pré-histórico. Qual outra criatura da Era do Gelo vocês gostariam de ver aqui no canal? Deixem suas sugestões nos comentários. Se você aprendeu algo novo e curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!